Olá amigos, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e hoje eu venho com mais um videozinho bem rápido sobre dicas. E a dica de hoje vai ser em relação a investimentos. Eu também tenho recebido alguns comentários aqui do pessoal pedindo orientação no que investir, né? O que ele deve comprar para ele melhorar a sua cervejaria, né? A sua parte cervejeira, né? Em que investir dinheiro? E aí as pessoas têm tido muitas ideias ou me perguntado opiniões e às vezes eu discordo um pouco dessas opiniões, né, desses desejos e acabo direcionando a pessoa para outro caminho sob o meu ponto de vista. Então eu resolvi criar esse vídeo aqui, que acho que esse vídeo vai te dar algumas orientações sobre o que investir, né? Em primeiro lugar, eu acho que você tem que pensar assim, você tem duas formas de investir ou em um certo aspecto e ir melhorando esse aspecto até que esse aspecto fique satisfatório para você, e aí você passa a investir em outro aspecto, né, da parte cervejeira, ou você vai investindo aos poucos em cada um dos aspectos que eu vou apresentar e você vai melhorando gradualmente cada um deles. Ou uma terceira forma seria você avaliar esses aspectos que eu vou apresentar e ver desses aspectos qual deles você está mais deficitário, qual deles você acha que deveria melhorar, que vai te trazer uma melhora grande aí no seu ambiente, no seu sistema. E aí você tira a conclusão de aonde investir dinheiro. Ok? Então vamos lá, algumas sugestões e algumas características. A primeira delas está relacionado à capacidade, ampliar a sua capacidade, né? Ampliar a sua produtividade, fazer mais cerveja, fazer cerveja num volume maior do que o que você faz regularmente. Então, para você fazer cerveja, mais cerveja, você basicamente vai precisar de ter panelas maiores e fermentadores maiores, né? Ou fazer cervejas mais vezes também. Mas basicamente o que a gente pede, né, o que a gente procura seriam panelas maiores e fermentadores maiores. O problema é que quando você amplia a sua capacidade, você começa a ter alguns outros problemas. Você acaba tendo problema, por exemplo, para transferir esse líquido de um lugar para o outro. Por exemplo, uma coisa é você fazer 5 ou 10 litros que facilmente você pode carregar a sua panela de um lado para outro para resfriar. Outra coisa é você ter uma panela ali com 30 litros de mosto que você quer levar para um lugar para envasar. Ou você tem 30 litros de mosto, ou 40 litros de mosto, 50 em um determinado lugar, e você quer colocar no fermentador. E depois esse fermentador você quer colocar numa geladeira. Então você simplesmente não consegue arrastar esse peso todo, ou é muito perigoso arrastar esse peso todo. E aí você vai precisar também de investir em bombas e mangueiras que vai permitir fazer essas trasfegas, né? Levar o mosto de um lugar para o outro, levar o seu líquido cervejeiro de um lugar para o outro, ou mesmo a cerveja pronta de um lugar para o outro. Então já é um novo equipamento que você vai estar pensando em poder estar ampliando aí no seu sistema. Por fim, também, esses sistemas, quanto maiores são, você começa a ter alguns problemas ou dificuldades para o envase. Uma coisa é você engarrafar ali 10, 20, até 30 litros, né? Imagina 30 litros de garrafa 500 ml, são 60 garrafas, bastante coisa. Outra coisa, você já está passando aí para 80 litros. Será que você tem interesse em engarrafar tantas garrafas? Então talvez você já pense, já seria interessante você pensar em um outro tipo de vasilhame, como por exemplo barril ou post-mix. É uma coisa que facilita bastante, né, a sua guarda de cerveja quando você tem aí já uma produção acima dos 20 litros. E eu não coloquei aqui, mas uma coisa também que acaba influenciando indiretamente quando você amplia a sua capacidade é o seu sistema de refrigeração. Você, para resfriar o mosto, vai também precisar de um equipamento mais adequado, que tem uma eficiência maior. Então, se de repente você usa um chiller de imersão, talvez você já tenha que partir para um contrafluxo ou um chiller de placas, né? Dependendo aí do volume que você tiver. O segundo aspecto trata de aumentar a qualidade da cerveja, né? O objetivo aqui é fazer uma cerveja melhor.
E o que vai te trazer aí uma cerveja melhor? Eu acho que basicamente duas coisas, né? Duas coisas que estão intimamente ligadas. É a padronização do sistema, a repetitividade, ou seja, conseguir repetir uma receita com maior precisão, fazer a mesma cerveja duas ou mais vezes de forma idêntica, tendo um resultado idêntico. E outra é ter um controle, garantir os aspectos desejáveis do processo, né? Então, para esse primeiro, para essa repetitividade, você vai precisar de controles automatizados. Controles que vão automatizar as suas rampas, os tempos de mosturação, né, as temperaturas ali do mosto, que vai te gerar alertas na hora de, por exemplo, parar uma fervura ou fazer uma inoculação de uma levedura com maior precisão. E também da parte fermentativa, algo que controle ali a sua fermentação, que controle a temperatura de inoculação, a temperatura da lag phase, a temperatura da primária, a temperatura de maturação, temperatura do cold crash, e isso de forma automatizada, que você tenha sistemas que você coloque lá, eu quero que isso aconteça em 3 graus centígrados, e o sistema permita você colocar e manter ali em 3 graus centígrados. E aí a gente está falando talvez de uma geladeira disponível para fermentação, um controle do tipo TIC, né, que permita controlar a temperatura, ligar e desligar a geladeira de forma mais precisa, ou sistemas, no caso da abraçagem, resistências e sistemas baseados em PID, que vão controlar a temperatura, mantendo precisamente os tempos e patamares de temperatura que você quer, e por aí vai. Nessa linha, eu também coloquei CO2 para fazer purgas ou carbonatação da cerveja. Você vai ter uma qualidade melhor fazendo isso, né? Quando você começa a fazer purgas no seu fermentador, no seu envase, você começa a evitar ali contaminações, você começa a gerar menos levedura de fundo de garrafa no fundo do seu vasilhame, né? Isso é interessante. Uma carbonatação forçada também ajuda a eliminar levedura de fundo, né? E se você tem uma cerveja mais translúcida, mais limpa. E por último, parte de oxigenação do mosto, onde você melhora também um pouco aí a qualidade da sua fermentação, ou melhora muito e possibilita, te amplia uma porta aí para cervejas lagers e cervejas de alta densidade, que elas são muito sacrificadas quando você não tem a inoculação de oxigênio para a oxigenação do mosto. O próximo aspecto a gente fala aqui sobre a qualidade do processo, né? Então aqui eu falo em relação ao seguinte, a ideia aqui é você permitir que o seu sistema apresente novas atividades, novas partes ali do seu processo que talvez você não faça atualmente. Por exemplo, né, eu coloquei aqui esse primeiro que seria o mais simples. Suponha que você faça ali um biab bem simples, né? Faça a misturação, erga o saco, deixa escorrer, jogue um pouco de água ali por cima e inicie a fervura. Então fazer uma recirculação mesmo com biab é uma coisa bastante interessante que vai te gerar, vai fazer uma filtragem da tua cerveja e vai manter boa parte de trube, de proteínas ali retida nas cascas. E você vai ter uma cerveja bem mais limpa, bem mais translúcida no final. Então isso agrega a qualidade da sua receita também. Uma outra sugestão seria um esfriamento mais eficiente, né, da mosturação. Então, aquilo que eu falei no começo, talvez você não faça nada, você faça banho de gelo, de repente você já parte para um chiller de imersão ou para o chiller de placas, um contrafluxo, alguma coisa que melhore o seu esfriamento, que faça ele de uma forma mais rápida. Um esfriamento rápido, um resfriamento rápido do mosto, ele vai segurar mais a parte de aromas e sabores dos lúpulos finais, né? Te permite você fazer um late hopping com maior eficiência, você consegue manter mais o sabor e o aroma dos lúpulos. Ele faz o tal desse do cold break, né? Que ele faz uma condensação maior do trube das proteínas ali, condensando, caindo no fundo da panela, permitindo também uma cerveja mais translúcida e te prepara mais rapidamente para a inoculação aí da sua levedura.
Terceiro aspecto seria uma automação do processo, né? No primeiro ali eu falei apenas de controles automatizados, seria alguma coisa que te permita o controle da temperatura, mas de forma manual, e aqui já estou falando de automação. Algo como, por exemplo, que você programe a sua etapa, as suas rampas de mosturação, e o sistema automaticamente vai fazer os aquecimentos de acordo com o que foi programado, gerando alertas para você. A mesma coisa para a fermentação, você programa a sua fermentação e ele vai resfriar ou aquecer ali o seu mosto ou a sua cerveja dentro da geladeira conforme o que você programar. Isso também melhora a qualidade do seu processo, aumenta a sua repetitividade. Nesse aspecto aqui de qualidade de processo, eu também coloquei softwares e livros. Software que vai te permitir o gerenciamento das suas receitas, o acompanhamento das suas receitas, como por exemplo o Beersmith, ou mesmo livros que vai te ampliar o seu conhecimento, vai te dar mais conhecimento técnico para você melhorar o seu processo. E por último, instrumentos de medição, um termômetro melhor, um pH-metro, né, equipamentos que vão te permitir aí o controle da química cervejeira, do seu mosto cervejeiro, dos resultados da sua fermentação. Isso tudo melhora o seu processo.